Governar é uma questão de tempo para quem aprender a andar aliançado. Senhor Jesus, nós estamos aqui diante da Tua presença, completamente rendidos ao Teu Espírito e ao Teu senhorio. Eu quero nesta hora me submeter à Tua vontade, à Tua palavra, Senhor, que nos consome por dentro. A Tua palavra, Senhor, que antes mesmo de nós falarmos, antes mesmo de colocar para fora, ela já é capaz de causar uma revolução no nosso interior. Espírito Santo, que seja uma noite de cura. Nós intercedemos agora pela vida do pastor Elias. E aonde ele estiver agora naquele leito de enfermidade, nós queremos declarar que o Senhor é maior que qualquer vírus. O Senhor, Pai amado, não foi pego de surpresa nessa pandemia, e o Senhor tem o controle de todas as coisas. Nós clamamos agora por essa irmã que está indo visitar esse pastor, e declaramos que ao chegar lá, ela será surpreendida pela cura, pela movimentação dos anjos do Senhor naquele lugar, pela movimentação do Teu Espírito Santo ali, liberando ele, Senhor, do coma, liberando dos aparelhos, colocando em ordem a sua respiração agora e o seu pulmão, na autoridade do nome de Jesus Cristo, porque Tu és um Deus de perto e um Deus de longe. Toque a vida dele agora, papai, em nome de Jesus, e começa também a tocar e a ministrar no nosso espírito nessa noite, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Poder se sentar. Glória a Deus. Então nós estamos hoje na terça-feira, onde nós estamos ministrando ao longo desses dias sobre um tema. Nós estamos falando sobre as raízes emocionais, que podem sim dar origem a algumas enfermidades. Nós estamos falando este mês sobre o mês de cura, o mês de cura física, cura da alma, cura em todos os âmbitos da nossa vida. E é muito interessante a forma como o Senhor está se movendo nesses dias através de cada irmão, cada pessoa, cada ministro, cada pastor que tem vindo aqui. E essa unção tem fluído da vida deles. E eu tenho certeza que de uma maneira muito particular, porque é assim que o Senhor nos conhece, de alguma forma, Deus está falando com você, de alguma maneira. É impossível nesse mês, você não conseguir aí no seu espírito entender, ou colocar no lugar algumas coisas. Então a minha intenção nessa noite, é que o Espírito Santo de Deus apenas colocar mais um tijolo, mais um degrau, para que você possa ir em direção ao teu propósito, em direção àquilo que o Espírito Santo tem para a sua vida. E isso está incluso as suas emoções, a cura sim de enfermidades, está incluso muitas coisas, onde nós vamos falar nessa noite. Nós falamos esses dias sobre algumas doenças, a importância de nós termos uma mente curada. Nós falamos na semana passada a importância de nós derrubarmos as fortalezas mentais. Falamos o que é uma fortaleza. Falamos quando uma fortaleza se instala dentro da nossa mente. Fizemos uma analogia como realmente o que é uma fortaleza. Um castelo. E ali no seu interior são depositados muitas e muitas coisas, e trouxemos isso para uma realidade espiritual, onde nós, através do Espírito Santo de Deus, nós vamos buscando quais as fortalezas que nós identificamos na nossa mente. E a palavra do Senhor usa uma palavrinha muito carinhosa para fortaleza, fala sobre demolir fortalezas, uma palavra dura. E nós falamos sobre isso na semana passada. Caso você tenha interesse também nessa palavra, ou de qualquer algum outro ministro, no sábado a pastora Eliana trouxe uma palavra poderosa. Domingo a apóstola Leila, está tudo ali na TV Rica, você pode se alimentar. E hoje nós vamos falar, quero ler um versículo que está lá em João
3 João 1, versículo 2, que diz assim: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como vai a tua alma. E o Senhor tem nos ensinado nesses dias, e eu peço a sua atenção nessa hora. Nós temos escutado a falar bastante sobre a alma, e hoje nós vamos falar bastante sobre ela também. E a alma é algo que foi muito deturpado pela própria religião. E nós temos escutado e fomos aprendendo que a alma, está condenada. Aprendemos a justificar às vezes as nossas falhas e a justificar as nossas culpas, porque fazemos as coisas na alma, as nossas decisões erradas, tomamos decisões na alma, e a alma eu sei que foi virando a vilã da história. E a alma foi se tornando, ou então nós às vezes nos comportamos como pessoas almáticas. Eu também já falei muito isso. Falo que é um pensamento almático e por aí vai. São algumas definições e frases que nós vamos ouvindo e aprendendo até da própria religião, e estabelecendo a alma e trazendo esses estigmas sobre ela. Mas Deus hoje quer construir um pensamento e fazer com que você entenda o que realmente é a tua alma e qual é o papel dela na sua vida. E quantas vezes nós somos acometidos de enfermidades por estarmos com uma alma doente? Pois a alma em conflito, ela inscreve no corpo aquele sentimento. Em uma dessas 3 ministrações, uma das coisas que nós falamos foi que muitas vezes a alma escolhe qual parte do corpo ela vai denunciar a enfermidade que está dentro. Às vezes uma origem emocional, as doenças psicossomáticas. Uma origem emocional daquela enfermidade. Eu digo aqui, gente, não estou sendo determinista, radical, dizendo que toda enfermidade se trata disso. Mas, se você tem uma determinada enfermidade, você vai ao médico, você não tem um diagnóstico, você já fez determinados exames, vou dar um exemplo, você tem uma dor de cabeça muito forte, uma enxaqueca que seja, você já foi no neurologista, você já fez exames de imagens, você já foi em especialistas, já fez um tratamento, já cuidou de tudo que tinha que cuidar relacionado a isso, na nutricionista. E não passa. E a gente vai carregando ao longo da nossa vida e achando que é normal. E aí sim vale uma investigação. De onde vem isso? Quando eu sinto isso? Por que que isso dispara na minha vida? Em que momento? Em que pico de estresse? Ou em que pico emocional que ela intensifica? E isso também é algo espiritual. E nós vamos vendo a alma muitas vezes escrevendo no corpo essas enfermidades. A alma ali como um espaço de representação, o corpo denunciando as suas dores. Foi isso que nós falamos nesses dias. E hoje o Senhor falou comigo assim: faça uma introdução sobre a área da família. Porque família é lugar de cura. E eu não entendi muito o que Deus queria falar e comecei a escrever. Repita comigo: família é um lugar de cura. Muitas questões também de doenças e de enfermidades podem estar ligadas à estrutura familiar. A família, ela é uma promotora, ela promove, deve ser um ambiente que promove o quê? Saúde. A função familiar é de quê? De acolher o ser humano. Um lugar de abrigo, um lugar de refúgio. E preparar esse indivíduo, e preparar esse ser humano para a vida. Isso é um dos papéis da família. E são muitas razões que levam a família a ver e a viver um ambiente muitas vezes de confronto, de conflitos.
Conflitos esses que interferem na dinâmica relacional familiar, nos relacionamentos dentro da própria casa. E muitas vezes nós enfrentamos a família, o ambiente familiar, quando não está pautado, quando não está firmado, segundo a palavra, segundo o propósito de Deus para a família, pode vir a ser um lugar de crise, pode vir a ser um lugar de adoecimento. Nós vamos explicar. E a família tem sido alvo. Quando eu falo família, é onde você está aí inserido mesmo. A família tem sido alvo dessas exigências desse século. Deus falava comigo, esse desequilíbrio, essa busca desenfreada pelo equilíbrio emocional, pessoal, profissional, envolvendo aí o papel da mãe, envolvendo o papel do pai, envolvendo as coisas e muitas fora do lugar, fora daquilo que Deus tem estabelecido. E muitas distorções, irmãos, sendo estabelecidas dentro, às vezes, dos próprios lares. Quantas vidas, quantas pessoas, quantas mulheres são adoecidas pela famosa frase: eu tenho que dar conta de tudo. Não é verdade, pastora? Nós atendemos mulheres. Eu tenho que dar conta disso, eu tenho que dar conta daquilo. Eu tenho que. A partir do momento que você coloca essa frase no lugar de qualquer outra coisa, você precisa avaliar esse contexto. Eu tenho que. Por quê? É uma obrigação? É uma realidade em que você está inserida? E eu tenho que dar conta, muitas vezes acometem mulheres em adoecimento. Talvez você chegou aqui hoje angustiada. Talvez você chegou aqui hoje atribulada. Talvez você chegou aqui como Marta, tendo que fazer tudo. E tudo estando no lugar. Tem que estar no lugar. Às vezes você é mulher, e eu vou falar para os homens já, mas você é mulher, não se permite, não se autoriza uma panela, um tapete, uma coisa fica fora do lugar. Você traz essa sobrecarga sobre você o tempo todo. Quem disse que você tem que dar conta de tudo? E o Senhor falava comigo quanto isso tem adoecido mulheres. Porque causa frustração, porque causa culpa, porque causa medo, porque causa angústia, pensamento acelerado. Depois a casa está toda arrumada, a casa está toda cheirosa, todo mundo dormindo na casa, e ela está ali, a mente não para. Isso pode se tornar muitas vezes uma via de adoecimento. E o Senhor falava comigo dessa disfunção. Quantas vezes eu ouço isso? Mulheres que precisam, não, eu tenho que dar conta. Eu preciso fazer. E os homens? Os homens e suas frustrações internas. Até mesmo porque não pode demonstrar em algumas situações. Suas frustrações de muitas vezes não ver o lar da forma que gostaria, não ver o seu papel sendo exercido da maneira que teria que ser exercido, não ver os seus filhos indo pelo caminho que você gostaria que tivesse ido, por se sentir às vezes um pai fracassado, um pai que não fez o que tinha que fazer, ou talvez se sentindo frustrado por uma missão. Quantas coisas acometem os homens? E ali é o famoso engolir seco. É o famoso engolir e assentar aqui dentro da gente. E nós vamos achando que o nosso corpo não entende. E nós vamos achando que nos acomodando e achando que é normal. Hoje eu li um texto muito interessante que fala sobre um pai que traz o filho endemoniado diante de Jesus.
E ali naquele texto, diz que o menino estava sendo cativo por aquele espírito desde a infância. E o pai fala a seguinte frase: ele não pode falar. O espírito não deixa ele falar. E eu fiquei olhando aquilo, eu falei, meu Deus, o menino acometido desde a infância por essa prisão, por esse cativeiro, e ele não podia falar. Disse que quando ele chegou na frente de Jesus, o menino ali já começou a ter uma crise. E vocês conhecem a história? A Bíblia fala que ele tremia, que começava a salivar e essas coisas todas. E os discípulos tentavam expulsar e não conseguiam. Jesus foi ali, explicou o que estava acontecendo, expulsou, libertou aquele menino. Mas o que me chamou a atenção, e até a pastora Zelina que mandou esse texto, que chamou a minha atenção: quantas vezes somos impedidos de falar? Quantas vezes uma mulher é impedida de falar? Quantas vezes ela é oprimida dentro da sua casa e ela é impedida de falar? E a gente acha que a família está estruturada. E a gente acha que a dinâmica familiar está maravilhosa. Quantas vezes um homem é impedido de falar? Quando a alma não grita, quando a alma não fala, quando você não expressa uma insatisfação para a pessoa certa, quando você não expressa uma dor, quando você não expressa algo que está aqui dentro, se prepara para encontrar com isso logo mais à frente. Através de uma enfermidade, seu cérebro não entende. Ele não está entendendo se aquilo ali você gostou ou não gostou, se está acomodado, se não está. Ele sabe que aquilo foi para dentro do teu corpo. Ele sabe que aquilo está dentro das suas emoções. E em algum momento ele vai achar uma saída cognitiva para aquilo. Ele acha uma rota de fuga. E qual que é a rota de fuga? O corpo. A doença. E às vezes é tão mais fácil culpar a igreja, culpar Deus. Eu me converti e fiquei doente. Eu me converti, minha vida virou de cabeça para baixo. Às vezes estamos adoecidos dentro dos nossos lares. Falo isso com muito amor. E o Senhor falava: Camila, a família é lugar de cura. Os nossos lares precisam promover cura na vida dos nossos filhos. Nós precisamos estar atentos, irmãos. Nós precisamos, pais que estão aqui, pais de adolescentes, atentos ao comportamento do seu filho. Qualquer mudança, qualquer sinal, qualquer palavra. Às vezes ele está indicando uma depressão. Às vezes ele está indicando uma angústia. Às vezes ele está indicando ali uma dor. E aí o que a gente faz? Fica quieto, menino, vai jogar seu videogame, presta atenção, para de frescura. Deixa eu te falar uma coisa. Quando um filho começa a falar para uma mãe a seguinte frase: se eu pudesse eu não existia mais. Ninguém gosta de mim. Hein, pastora? O que ele está denunciando? O que está passando na cabeça dele? Pedir demissão da vida dele. E aí o pai e a mãe acham o quê? Para de frescura, pega uma roupa e vai lavar, menina. Ela está expressando uma dor. Ela está expressando que ela está ou no momento ali, sei lá, de tristeza, de angústia. Também eu vou ficar no meu quarto trancado e ninguém mais fala comigo. Eu estou demonstrando que eu quero estar isolado. Por quê? O que está doendo? Onde está o ponto? Irmãos, nós somos guardiões, nós somos porteiros espirituais da nossa casa. Nós precisamos abrir os nossos olhos. A gente fala tanto que o diabo vem para roubar, e o diabo vem mesmo, ele entra, ele rouba, ele vai embora e deixa o vazio. O vazio das emoções. Quando um filho, eu vou falar um exemplo já que eu anotei aqui sobre esse contexto. Nós devemos olhar as doenças não apenas no ponto de vista biológico, mas nós precisamos discernir
se estamos produzindo um ambiente em nossas casas que nós possamos identificar ponto de conflito. O que está gerando conflito aqui? Por que quando toca nesse assunto todo mundo fica arrepiado? Nós nem sequer às vezes comemos na mesma mesa, porque a gente precisa olhar nos olhos dos nossos filhos. Às vezes a gente não quer nem encarar o olhar de um filho. E eu entendo muitas vezes, porque às vezes nós precisamos ser curados e sarados também das nossas dores. Às vezes você não consegue olhar no olho do teu filho porque você não se sente ali, talvez atendendo a expectativa dele. Deixa eu te falar, se Deus colocou e confiou um filho na tua mão, é você quem Ele escolheu para levar aquela criança a viver o propósito eterno na terra. Seja o guardião, seja o atalaia da sua casa. Eu não sei porque Deus está falando isso, mas eu sei que pais, nesta hora, precisam se levantar como atalaias das suas casas. Observe o que o teu filho está assistindo. Observe os sinais do seu corpo. Se um filho entra, a psicóloga, a Lívia pode falar muito melhor que eu. Entra dentro de casa, está um calor daquele, mas ele só quer ficar com uma manguinha comprida. Ele não quer tirar a roupa na frente de ninguém. Ele não quer se expor ali. Será que por trás disso não tem uma automutilação escondida? Vamos abrir os nossos olhos, igreja. Satanás não vai tocar nas nossas famílias. Não vai nos nossos adolescentes. Nós paralisamos esses espíritos. E quantas doenças vão se instalando nesses cenários familiares. Deus me falava dos transtornos alimentares. Quantos transtornos alimentares, muitas vezes, não é uma regra, gente. Não é um estanque. Eu não estou falando aqui que isso, todo transtorno alimentar é por causa disso. Não, eu estou tentando trazer um contexto. Exemplos, compartilhando de experiências que nós vamos ouvindo em cursos de cura interior. Mas quantos transtornos alimentares, muitas vezes, podem estar ligados a conflitos familiares. E eu me lembro de um exemplo. Esse exemplo está até num livro. Você que gosta de livro de família, chama assim, é um livro da doutora Ilma Cunha. Família, lugar de refúgio ou campo de batalha? É um livro muito bom, recomendo para você que gosta. E nesse livro tem um exemplo de uma moça. Preste atenção comigo, uma moça que ela veio conduzida pela família. E ela estava mostrando um quadro de anorexia. E todos queriam convencer aquela moça de se tratar, de buscar uma ajuda. Você precisa ir no médico. Você não está conseguindo se ver da forma que você está. Sua visão está distorcida, como se essas coisas ajudassem, né, quem está nesse quadro. Como se a pessoa fosse entender dessa maneira. E interessante que nesse exemplo, ela estava debilitada, ela estava com o seu corpo ali já denunciando a sua condição, porque ela se recusava a comer o tempo todo. Recusava ajuda psicológica, recusava ajuda espiritual, e nada, ela não queria nada. E um dia ela chamou essa pastora e falou assim: eu posso falar algo no seu ouvido? E a moça, e ela já fraca, há dias não comia. Ela falou assim, no ouvido daquela mulher: eu não quero me tratar, porque se eu me tratar, ele vai embora. E olhou para o marido. Eu não quero me tratar, porque se eu me tratar, ele vai embora. E olhou para o marido. Ele vai embora, ele vai deixar de me dar atenção. Ele vai me deixar de dar afeto. Eu não quero me tratar, porque ele vai me deixar de dar carinho, de trazer as coisas para mim na mão. Em busca do amor, em busca do afeto, da atenção do marido, aquela mulher adoece, vai para uma UTI. E morre naquela UTI, com o marido à sua volta e toda a sua família. A
família se reúne pela via do adoecimento. A família toda reunida, dando amor, dando atenção, por qual via? Vocês estão entendendo o que eu estou falando, meu povo? Isso queimando no meu espírito. Para que esperar o surto? Para que esperar a enfermidade se manifestar? Para que esperar a reunião acontecer do lado de um leito de enfermidade? Vamos assumir as nossas responsabilidades familiares. Vamos assumir os nossos papéis. Vamos guardar os nossos lares. Não vamos esperar o caos acontecer. E o Senhor falava comigo, em busca do consolo, em busca da atenção. E transtornos alimentares demarcam muito isso, gente. Na anorexia é o comer, o nada, o vazio existencial. Pessoas anoréxicas estão ligadas a isso, podem estar. Aquele vazio interno, privação do prazer. Nada preenche. Nada enche o senso de existência, de propósito daquela pessoa que está nessa condição. Na bulimia, a pessoa se empanturra. Na ilusão da satisfação, e depois ela faz o quê? Se castiga, vomitando, se pune. E depois se deprime com a sua própria culpa. Na compulsão alimentar, o consumo excessivo dos alimentos, como compensação, muitas vezes para cobrir, pode estar ligado também a um vazio existente. O estômago às vezes super cheio, super saciado, mas ainda há um vazio. De onde vem esse vazio? Alguma área que não houve afeto? Alguma área que não houve amparo? Vocês estão comigo aqui? Alguma área que não teve afeto, amparo? A comida muitas vezes está ligada ao componente chamado mãe. As compulsões. A mãe, ela é a fornecedora da primeira nutrição essencial na vida do ser humano. Ela alimenta o bebê de afeto, ela alimenta o bebê de amor, ela alimenta o bebê ali de carinho. Muitas vezes, pessoas que não conseguem vencer isso, vale investigar. Porque a mente não identifica o alimento físico, o alimento emocional. O que acontece? Se eu não tenho o afetivo, se eu não tenho o amparo, se eu não tenho o aconchego ali da minha mãe, eu posso deslocar isso para um outro alimento. Substitui o alimento emocional, afetivo, que a mãe não deu. Eu busco onde? Aonde eu posso encontrar esse alimento? Na comida. E é provado que contato da mãe físico engorda o bebê. Só de estar ali, grudadinho com aquele bebê. Aí você vem me dizer, uma mãe que sofre de depressão pós-parto, uma criança que passa por rejeição, passa por desamparo desde o berço. Não tem questões a ser resolvidas, muitas vezes, que só lá na frente ficam guardadas. O que um bebê sabe, gente? Situações de pessoas que viveram abandono, se sentiu desprotegido. A pessoa precisa de uma rota de fuga. Um outro exemplo que eu quero dar através desse contexto familiar, para a gente entender realmente um cenário de uma família com 3 filhos. E um dos filhos é considerado ovelha negra da família. Um dos filhos é considerado o zero à esquerda. Muitos já enfrentaram esse contexto familiar, onde tem vários irmãos, e um é o queridinho, um é o xodó, um é mais inteligente, o outro é assim, o outro é assado, e aquele ali não, aquele ali é rotulado.
Aquele ali é o que vai mal na escola. Aquele ali é que eu tenho que pagar a escola, mas para pagar professor particular ainda, para ver se ele pode fazer, se ele passa de ano. Aquele ali corre o risco de ser reprovado. E essa história é verídica. O irmão, um era o mais inteligente. O outro era tudo nota abaixo da média, o ovelha negra da família. E a irmãzinha, a caçula, o xodó da família. Qual que era o cenário desse menino? Um ciclo de um ambiente adoecido. Começou como? O ovelha negra não queria mais sair com a família. A família ia, todo mundo se arrumava, todo mundo se preparava. Ele começou renunciando aos lugares onde a família estava reunida, não queria estar junto. Ele começa um processo de isolamento e depois ele foge para onde? Para os amigos da internet, porque eles me acolhem. Para o meu celular, para os meus amigos de WhatsApp. Talvez isso não aconteça com você, mas você tem um irmão, você tem um amigo, você tem um outro conhecido, você tem... E aí os amigos da internet viram o número 1. Isolado, amargurado, sedentário. Qual que foi o refúgio desse menino? Compulsão alimentar. A comida. Esse menino se tornou obeso. O corpo dele começou a responder a essa dor. E esse menino, com tão pouca idade, entrou num caso agravado de diabetes. Um quadro de diabetes de estado agravado. Vocês conseguem então olhar de uma forma diferente de como uma estrutura familiar pode adoecer, como pode ser um lugar de cura. Eu não estou dizendo de lar perfeito, porque o meu lar não é perfeito. Eu tenho as minhas deficiências, tenho os meus defeitos, meu marido tem os defeitos dele. Mas nós precisamos buscar em Cristo essa estrutura. Nós precisamos buscar em Cristo essa sabedoria que nós só encontramos nele para educar os nossos filhos, para lidar com os nossos filhos. E essa família novamente se reúne depois com os 3 filhos em volta de quem? De uma criança adoecida. Mais uma vez, a reunião familiar é dada por um adoecimento. São só exemplos. Vou pular essa parte aqui para a gente ganhar tempo. Quantos conflitos emergem, gente, de falta de diálogo, falta de comunicação. Pessoas que convivem dentro da mesma casa, mas não se conhecem. Pessoas que convivem dentro do mesmo ambiente, mas vivem como desconhecidos. Tudo isso Deus trazia ao meu coração. E quando o pai e a mãe não estão exercendo os papéis e as funções apresentados na palavra de Deus, descritos lá em Efésios capítulo 5. O pai que representa a autoridade. Os níveis hierárquicos da casa precisam ser demarcados e posicionados pelo pai. A mãe reforça a autoridade do pai dentro de casa. É a mãe que reforça a autoridade do pai junto ao filho. Se a mãe deprecia o pai perto do filho. Se a mãe... Gente, não tem nada a ver com a palavra isso. Mas se a mãe, vou falar o que Deus está falando, mas se a mãe é o tempo todo colocando o sacerdócio do pai lá no chinelo, qual que é o reforço que você está dando para esse filho olhar o pai dele? Um banana? É a mãe que reforça a autoridade, a paternidade, ensinando, fazendo com que o filho veja o pai realmente como uma autoridade ali dentro de casa. O Senhor falava comigo quando a estrutura, quando o pai não exerce isso, pais aqui ó, comigo. O solo da sua casa é comprometido. A fertilidade, o crescimento da identidade, da personalidade dos seus filhos. E aí se torna um ambiente adoecido. A palavra do Senhor diz que o próprio Deus de paz vos santifique integralmente, que todo o vosso espírito, alma e corpo. Precisamos entender nesses 3 dias, nesse mês, em cada palavra que foi ministrada aqui, porque a alma humana precisa ser curada. Por que que a nossa alma sim precisa ser curada? E eu já quero te dar uma resposta. Ela precisa operar em função do Espírito.
Espírito. A sua alma precisa operar em função do Espírito. Tudo aquilo que nós ouvimos, a alma, ela é a parte operacional. Operacional. Ela é a parte operacional de tudo aquilo que você ouve. Nós precisamos sair daqui desses dias entendendo que Deus não quer extinguir a alma humana. Deus não quer pegar a alma humana, colocar numa cruz e crucificar. Deus não está amaldiçoando a alma de ninguém. Por que Deus te criou com uma alma, então, com algo tão perverso? Se tudo a gente culpa a alma, se tudo a gente responsabiliza a alma, tudo é almático. A alma não é depósito de lixo emocional, gente. Nossas questões precisam sim ser resolvidas na nossa alma, para não ficar ali entulhando a nossa alma e impedir o teu propósito, dentro do propósito eterno de Deus para a sua vida, para a igreja. E o Senhor falava comigo, precisamos entender a alma pelo Espírito. E a palavra de Deus, um versículo que nós lemos tanto, gente, mas às vezes descortina na nossa frente. Segurar que eu estou tremendo. Hebreus 4:12. Vocês estão aqui? Fala amém. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que a espada alguma de 2 gumes. E ela diz, gente, esse versículo é maravilhoso. Ela penetra onde? Até a divisão da alma. A palavra de Deus penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Hebreus 4:12. A alma precisa ser curada para voltar ao desenho original. Precisamos entender a alma pelo Espírito. Por que o mundo hoje é sem freio? Sem freio, as pessoas não têm pudor, as pessoas fazem o que querem, porque a alma não trabalha em função do Espírito governado por Ele. E as pessoas trabalham escravos da alma, escravos dos desejos da alma, escravos dos sentimentos almáticos, posso dizer. Quantos de vocês aqui já tomaram uma decisão totalmente na alma? Eu já várias. Eu já me estrepei bonito. Eu deixo Deus de lado. Deus não precisa entrar nesse negócio, que esse negócio é eu e a minha alma. É ela que quer. E daí eu tomo a decisão. O Espírito está falando, não vai por esse caminho. Deixa eu governar essa alma. Deixa eu governar essa emoção. Põe aqui diante de mim. Me conta aqui o que está acontecendo. E aí a gente fala, não. Por que Deus te desenhou com uma alma então? Por que Deus te desenhou com uma alma? Por que você tem uma? A nossa alma faz parte do propósito eterno. E nós precisamos entender que ao longo da nossa caminhada, a nossa alma vai sendo processada a vida de Cristo nela. A vida de Cristo vai sendo processada também. E o Senhor trouxe ao meu coração, lá em Jeremias, eu vou usar isso como uma analogia, uma sombra do velho pacto para o novo pacto, falando da alma. Essa analogia pode ser usada de várias sombras, de várias coisas, mas eu vou usar para a alma. O Espírito Santo me inspirou a isso. Jeremias, eu estou em dúvida se é o capítulo 8 ou 18, eu acho que eu anotei errado. Mas o que acontece ali nessa passagem, você já ouviu. Quando o vaso cai, 18, obrigada irmã. Quando o vaso cai e o vaso é quebrado, dilacerado, arrebentado no chão. Quando nós temos ali a passagem do vaso e do oleiro, uma sombra do que aconteceu com a alma humana. Uma sombra dos efeitos colaterais da queda do homem na alma humana.
Mas aí o Senhor falou algo tão lindo, que eu queria que você ouvisse. Como é triste uma alma quando ela é quebrada, ela é dilacerada e ela perde o sentido da existência, da vida. Uma alma partida. Mas a palavra diz que a mão do oleiro e começa a refazer aquele vaso. E a mão do oleiro ali, a engenharia da alma que ele conhece muito bem, porque foi Ele que criou, foi Ele que nos formou. Ele começa ali naquele processo e refaz, e vai curando os traumas, e refaz, e vai curando as dores, e vai curando os abusos, e vai curando sim o divórcio, e vai curando a rejeição, e vai curando a culpa, e vai curando o desamparo, o medo, a falta de afeto. E nas mãos do oleiro a alma é curada. A alma é processada, porque a engenharia da alma está na mão do oleiro. Não há nenhuma área dentro de nós que Ele não possa tocar. Ele não nos divide em 3 partes, Ele não nos divide em 4 partes. Ele olha e Ele vê o Filho dEle em nós. Mas até entendermos esse processo, a palavra de Deus vem e parte a alma. A palavra de Deus vem e entra em você. Quando você está ouvindo uma palavra, que você está viajando na maionese aí, às vezes a gente está sentando aí, o pensamento vai, tem que trazer de volta. A palavra está entrando, a palavra está sendo lançada, a palavra está penetrando na tua alma, ela está te curando, ela está te restaurando, a profecia está entrando, a palavra está sendo liberada e produzindo algum efeito na tua alma. Você recebe ela no teu espírito, mas algum efeito. A palavra diz que ela corta a alma, que ela penetra, que ela divide. Quando a palavra de Deus penetra, divide a alma humana, ali é recuperada toda estabilidade emocional. Na cruz é recuperado toda estabilidade emocional, a cura de tudo aquilo que nós precisamos. O Senhor falou comigo assim: a minha palavra é a maior fonte de cura que existe. A palavra dele, essa palavra revelada a nós, essa palavra que penetra, que divide a alma e o espírito, essa palavra que às vezes você está sentado aí, ela rasga você por dentro, e você não sabe o que está acontecendo dentro de você. Você sabe que você está com um negócio aqui, você sabe que você está com um embrulho no estômago, ou às vezes você escuta uma coisa, você sabe que você está inquieto, você está, meu Deus, o que está acontecendo? E o Senhor falava comigo assim: eu produzo uma revolução interior, uma revolução dentro do interior, colocando todas as partes no seu devido lugar e fazendo com que você se torne um com Ele, um com Ele. Aleluia. O efeito da palavra de Deus dentro de nós é tão poderoso. E nós vamos reproduzir isso da maneira que nós pensamos. Nós vamos amadurecendo e nós vamos expressando isso no nosso corpo físico. Porque 80% das doenças, das enfermidades estão guardadas na alma. Por quê? Mas como palavra profética nessa noite, eu quero declarar que o Espírito Santo é capaz, e essa palavra é capaz de penetrar a tua alma, de dividir e encontrar qualquer área oculta e obscura, ainda que seja no ventre da sua mãe, ainda que seja lá no berço, quando a sua mãe te balançava e te rejeitava, ainda quando você se sentiu desprotegido, ainda quando você queria um lugar de segurança e você não tinha, ainda quando teu pai levantou aquela palavra maldita sobre você. Eu quero te dizer nessa noite, os olhos de Deus, a palavra de Deus, ela está dividindo a tua alma, ela está cortando você por dentro, ela está entrando e dividindo alma e espírito e promovendo cura neste lugar. Cura!
possa curar. Não há nada. O Espírito Santo é poderoso para resolver 80% das enfermidades, 100% das enfermidades. E produzir uma igreja saudável, produzir uma igreja curada. E aí a doença para de ser o ponto principal dentro das igrejas. E muitas vezes as pessoas são oprimidas pelas enfermidades. A igreja promove cura, a família promove cura. O Senhor falou comigo, a palavra liberada do Espírito parte a alma para levá-la à sua essência, às coisas eternas. As coisas eternas. Feche os seus olhos nessa hora. Eu quero liberar essa palavra, Espírito Santo. Arranca agora, Senhor. Penetra esta palavra. Divide a alma agora de algumas pessoas que o Senhor está me mostrando. Refaz, oleiro, aquilo que foi danificado. Refaz, oleiro, aquilo que hoje é uma consequência, mas a raiz está lá atrás. Porque os teus olhos tudo vê. Ainda que seja algo genético, hereditário nessa hora, eu cancelo isso sobre a sua vida. Porque a palavra de Deus penetra em você. A palavra de Deus está entrando e curando você. Nós liberamos a palavra de Deus. Cura, Senhor, nessa hora as compulsões, cura as enfermidades físicas. Ampara essas pessoas nos seus braços agora, Pai. Cura de toda doença nos ossos. Mulheres com seu sistema reprodutor enfermo agora. Seja curada de endometriose agora. Homens com câncer de próstata aumentada, seja curado agora. Calado na sua dor, na sua vergonha, seja curado agora. Aleluia. Ai, desculpe, irmãos. A alma. Obrigada. A alma. Ai, meu Deus, me perdi, peraí. A alma tem a ver com a eternidade, irmãos. É tempo de curar e recuperar a alma humana, uma alma transformada, regenerada. E esses dias eu vi um pregador falar assim, presta atenção aqui. Ele falou assim, Deus nunca disse que Ele queria governar sobre a terra. Fiquei assim olhando, eu falei, uai, como assim? A única coisa que Ele queria, que Ele disse que queria governar, era você. Não foi eu que falei não, tá? Ele disse, eu quero governar você. Porque se eu governar você, você vai governar tudo que eu designei para que você governasse. Não é lindo isso? Ele quer governar você. Deus não quer governar o Brasil, quer governar os brasileiros. Porque se Ele governa os brasileiros, o homem curado, governado por Ele, Ele é capaz de governar sobre tudo aquilo que o Senhor disse governe sobre. O problema é, nós queremos o governo dele sobre nós. Quando Deus plantou o homem no jardim e disse, você pode fazer, preste atenção nessa parte que é importante. Você pode fazer o
que você quiser aqui nesse jardim. O que você quiser. A única coisa que eu te peço, deixa eu pôr pra cá. A única coisa que eu te peço foi o quê? Não toque na árvore do conhecimento do bem e do mal. A palavra do Senhor diz: contudo, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que comer, com toda certeza morrerás. E o Senhor ministrava ao meu espírito que a única coisa que Ele pediu ao homem, para que o homem, eu e você, nós não fizéssemos, é fazer o julgamento do que está bom e do que está mal. Porque quem sabe o que está bom e o que está mal para nós é Ele. Ele só falou isso: não toque. Porque o que é bom para você e o que é mal para você, quem sabe sou eu. E o homem vai lá e passa a conhecer o bem e o mal. E o Senhor falava comigo assim: sabe o que adoece vocês dia a dia muitas vezes? Gastar os dias julgando o que é bom e o que é mal. Fazendo julgamento do que é bom e do que é mal. E o Senhor disse: eu não criei a sua alma para julgar o que está bem e o que está mal. Eu sei o que está bem e o que está mal dentro de você. Se Deus governar isso, se Deus governar isso na sua alma, Ele pode te enviar para qualquer lugar e falar para você: multiplica, cultiva, domina, Eliana, governa. Porque o bom e o mal, gente, faz parte da natureza caída. E eu estou caminhando para o final. Vocês estão aqui comigo mais um pouquinho? O bom e o mal faz parte da natureza caída. Em Cristo, no posteiro Adão, no segundo Adão, não é o bom e o mal. Aí já se torna o falso e o verdadeiro. Aquilo que é falso e aquilo que é verdadeiro. Mas nós insistimos em comer da árvore do bem e do mal. E como que nós fazemos isso? Através dos nossos julgamentos. Que atire a primeira pedra quem não julga por aparência. Quem não julga por aquilo que ouviu atrás da porta. Quem não julga por aquilo que vê. Isso adoece o nosso corpo. Porque o Senhor não criou a nossa alma para ficar o tempo todo julgando. Ah, porque o meu marido fez isso e é isso. Quem nos deu o direito de julgar algo? Quem me deu o direito de julgar se eu estou certo ou se eu estou errada? Sendo que a Bíblia diz que Ele é o justo juiz. E nós nos adoecemos porque nós queremos ter razão. Nós adoecemos porque nós queremos entrar em discussões tolas. Nós adoecemos porque nós temos que provar a verdade, provar que a gente tem que ter a razão, porque a última palavra é nossa. Talvez só eu que só acontece comigo isso, só comigo aqui. Sendo que na verdade Ele não nos deu esse direito. Ele sabe. Aleluia. O Senhor falava comigo: vocês não estão na terra para dizer o que é bom e o que é mal, dando opinião e julgando tudo o tempo todo. Presta atenção nessa parte. Mas vocês estão na terra para manifestar o fruto que você come, que vem da árvore da vida, da outra árvore. Então não é ficar julgando e não é ficar falando: isso está bom, isso está mal, isso está certo, isso está verdadeiro, meu marido está certo, meu marido está errado, eu estou certo, meu filho... Não é isso. Você manifesta, você evidencia da árvore que você come. Qual árvore que você come? Do bem e do mal? Ou da árvore da vida que é Cristo? De qual árvore eu me alimento? De qual árvore eu me alimento?
Porque hoje tudo luta, tudo vai bombardear, nos bombardear de informações e colocar véus nos nossos olhos. O Senhor falava comigo, o véu já foi rasgado de alto a baixo, mas tem hora que parece que tem gente que quer costurar. Já foi rasgado de alto a baixo, já tem um acesso nele, liberado, comer dessa árvore, desse fruto que é Cristo, da árvore da vida. Mas quando nós estamos impedidos de ver as realidades espirituais, através do adoecimento, nós somos impedidos de manifestar os frutos da árvore da vida, porque uma alma doente distorce tudo o que ouve. Uma alma doente, ela anda com o dedo apontado para fora. Isso está certo. Pintou de branco a cadeira, mas por que está de branco? Isso não é bom, isso não é mal. E, gente, presta atenção na sua vida. Nesse momento, faz uma autoavaliação. O tempo todo nós estamos julgando tudo. O tempo todo nós estamos julgando tudo aqui fora. Qual que é o problema disso? Aonde está o ponto? Nós julgamos partindo das nossas perspectivas, dos nossos olhos doentes, dos nossos olhos carnais, das nossas enfermidades e do nosso dedo acusador. Cada um julga o seu mundo aqui fora de acordo com a sua realidade aqui dentro. E por isso que vai virando essa bagunça. Porque o seu mundo interior é diferente do meu. Eu tenho as minhas dores, fui curada dos meus traumas, você foi curada dos seus traumas, das suas dores. Enfrentou as suas dificuldades, é a história individual de cada um. Que quando nós chegamos em Cristo, isso fica para trás. Mas quando nós chegamos em Cristo, ali é um ponto, um marco zero, um ponto de partida. Mas você tem que decidir de qual árvore você quer ficar comendo. Você quer comer da árvore da vida, que é Cristo? Ou eu e você queremos ficar alimentando da árvore do bem e do mal e fazendo o tempo todo essas escolhas? Isso tá bom, isso tá mal, isso tá legal, isso não tá legal. O pastor serve, o pastor não serve. Tudo isso é comer da árvore do bem e do mal. Tudo isso. Uma igreja sadia, uma igreja curada, ela come da árvore da vida. Adoecemos porque muitas vezes julgamos a partir da nossa mente. A igreja não foi estabelecida, gente, para ficar julgando o que é bem e o que é mal. O Senhor falava comigo, a igreja foi chamada para manifestar um fruto agradável, o qual comemos todos os dias dele. O Cristo vivo. E qual é o fruto? Deixa eu te mostrar, para ver se você está comendo dele. Paciência, mansidão. Não são os frutos, é um frutinho. Pensa na mexerica. É a mexerica e os gominhos. Longanimidade, benignidade, temperança. Isso evidencia o que eu estou comendo, aonde eu estou me alimentando. Se eu ando nessa dimensão, tem como eu ficar doente? Agora, se eu ando olhando aqui para fora e apontando, o irmão acabou de comprar um carro, estacionou o carro ali. Eu, como uma boa nutrida da árvore do bem e do mal, o que eu faço? Da onde que tirou dinheiro, gente? Não estava desempregado? A irmã entra com uma roupa nova. Estou dando exemplo bobo, que não acontece, lógico. A irmã entra com uma roupa nova, mas não para de comprar roupa nova? Fulano vai casar com ciclano. Imagina! Fulano engravidou, meu Deus! E o dedinho, ó, aqui fora. Quando é a famosa frase, quando a gente aponta para cá,
Nós falamos bastante isso esses dias. Quando eu aponto para fora, eu adoeço. Quando eu aponto para dentro, eu sou curado. Eu sou curado. De qual árvore que você está comendo, irmão? Às vezes fala assim, qual que é a sua opinião do divórcio? Eu não tenho que dar opinião do bem e do mal. Qual que é a sua opinião sobre não sei o quê? A igreja não está aqui para isso. O Senhor falava comigo, a igreja é para manifestar um modelo e um fruto vivo. De quem come da árvore da vida. Eu não tenho que ficar explicando o bem e o mal. Eu não tenho que ficar explicando a vida do outro se é certo ou errado. Nós estamos aqui para manifestar um modelo que se manifesta, pega essa, por vida e não por filosofia. Não por filosofia. Por revelação. Eu posso vir aqui, colocar você ali na porta e te dar uma cartilha com 10 passos para ser curado emocionalmente. Se isso não for uma realidade no teu espírito, se isso não for dado a você por revelação, se você não abrir, se não se desvendar algo na sua frente, para você entender isso, não passa de uma filosofia na sua vida. Você pode ler o folder. Agora, se você é experimentado dessa verdade, se você tem uma experiência de cura com Ele, de vida com Ele, é diferente, meu irmão. É diferente. Estou acabando. Se tudo que ministramos aqui não te levar a uma verdadeira experiência, que é comer da árvore da vida, que é Cristo, não adianta de nada. O Senhor falava assim comigo, para de debates intermináveis. Para de discutir coisa que você não tem que discutir. Para. O Senhor está falando, quando você faz isso, você está comendo da árvore do bem e do mal. Quem disse que você tem que ter razão toda hora? Para de discutir dentro da sua casa o tempo todo. Sabe o que o Senhor está falando? Come da árvore da vida, come de Cristo e manifesta na vida do seu marido então. Isso é para mim. Eu pego essa. Eu preciso comer dessa árvore mais e mais. Porque às vezes vai e vai. Não porque você, ó o bem e o mal. Não porque você, não porque você. Mas você dia aquele dia, aí começa, né? A memória. O Senhor falava, esquece tudo isso. Para de ficar comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal. Come de mim. Come da minha palavra. Come da minha verdade, que eu quero ver se o seu corpo adoece. Vamos parar de julgar aqui fora, gente. Vamos olhar para dentro e deixar Cristo e a palavra dele penetrar dentro da alma e do espírito e produzir em nós a verdadeira cura. Coloque-se de pé, por gentileza. Ai, falta um pouquinho, mas fica em pé mesmo que dá certo. O Senhor falou comigo assim, o mundo se renderá às evidências do que nós vivemos e não daquilo que nós falamos. Aquilo que nós falamos não passa muitas vezes de discurso, mas aquilo que é evidência, que é fruto, eu posso pegar, eu posso ver, eu posso olhar. Senta comigo, imparte sobre a minha vida, troca essa experiência comigo, como que você foi curado nessa área. Isso é fruto. Isso é fruto, gente. Deus ministrou uma grande chave para a cura. Guarda no seu coração. Você nunca ouviu isso, vai vendo. Já ouviu milésimas vezes. Mas uma grande chave de cura para as enfermidades é a capacidade que temos de renunciar a uma tomada de decisão e deixar o Espírito Santo discernir o que é bom e o que é mal. Nós começamos as ministrações falando da mente. E a palavra do Senhor diz, Paulo diz, quem que tem a capacidade de discernir o que é bem e o que é mal? A consciência. A consciência pode discernir o que é bem e o que é mal. E o Senhor falava, renuncie de dizer o que está bem e o que está mal. Pare de gastar suas energias e a sua vida para provar alguma coisa. Nessa noite, se abdique. Desista, renuncie a essa árvore, para que a
cura venha sobre nós. Escolha comer da árvore da vida todos os dias. E o Senhor falava na cruz, a palavra diz isso, nós escolhemos passar por uma limpeza de consciência. Isso é cura interior. Limpeza de consciência. Olha o que a Bíblia diz a respeito disso. Eu não estou inventando nada aqui não, gente. Por isso procuro sempre conservar a minha consciência limpa diante de Deus e dos homens. Atos dos Apóstolos 24:16. O objetivo dessa instrução é o amor que procede de um coração puro e de uma boa consciência, de uma fé sincera. 1 Timóteo. Assim aproximemo-nos de Deus com um coração sincero, com uma plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada. E os nossos corpos sejam lavados pela água do Espírito. Erga sua mão, você que está em casa. Se há alguma enfermidade física agora, Senhor, eu quero declarar, lava todas essas pessoas. Lava agora, que os corpos sejam lavados com a água pura do Espírito, produzindo cura, produzindo uma limpeza de consciência, levando toda a culpa embora, levando todo o medo embora, em nome de Jesus Cristo. O que resta de uma alma, pode abaixar sua mão, o que resta de uma alma que entende essa limpeza pela obra de Cristo através da cruz. Olha que lindo isso, gente, do Senhor. Essa alma ministra diante do Senhor, posicionada diante dele, sem tomar nenhuma decisão. Esse é um dos entendimentos, que uma alma está sendo transformada à imagem de Cristo. Essa alma não chega cheia de argumentos. Essa alma não chega cheia de escolhas. Essa alma não chega cheia de mimimi diante dele. Essa alma chega diante dele e fala: o Senhor sabe o que é bom e o que é mal para mim, e eu me submeto a esse governo. A evidência que a sua alma está sendo curada. Cada vez menos ela toma decisões sem ouvir a voz de Deus. Porque a voz de Deus é capaz de produzir uma transformação na alma humana. Eu vou ler até o final, que eu demorei muito para preparar essa palavra. Mais de 1 dia e meio, gente, de verdade. O governo da alma, vocês prestem atenção aqui. O governo da alma, em que o homem regenerado possa governar o que ele lhe deu para governar. E aquilo que Deus lhe deu para governar é coerente com o propósito dele. O Senhor nessa noite diz: leve a sua alma a um lugar, uma consciência limpa das tomadas de decisões que atrasam o propósito eterno. E nós veremos com mais rapidez e eficácia o propósito eterno sendo estabelecido através de cada um de nós. Feche seus olhos. Governar é uma questão de tempo para quem aprender a andar aliançado.